Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, de Amprem. Eu estou compartilhando aqui contigo uma série de programas sobre poder pessoal. Nos programas anteriores, eu resumidamente disse: primeiro, não dê o seu poder para outras pessoas, não entregue o seu poder para os tem-ques, os deverias. Segundo, não tenha autopiedade. Terceiro, se abra para as mudanças, para as transformações da vida. Quarto, perceba aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar. Esses 4 itens anteriores, juntamente com outras informações que eu te passei, te preparam para essa nossa conversa agora. Eu quero falar hoje contigo da necessidade de assumirmos riscos. As pessoas que desenvolvem o poder pessoal, a força, a determinação, o viver o teu dharma, as tuas utopias, viver os anseios do teu coração, essas pessoas são pessoas que sabem que a palavra segurança é uma palavra muito bonita, principalmente no dicionário. O mestre Osho sempre falava para os discípulos do mesmo, sempre falou para mim: a vida é absolutamente insegura. E o Osho dizia que quando nós falamos para alguém que tem muito medo, a vida é insegura, não importa o que você faça, não há segurança nenhuma. As pessoas medrosas, elas se escondem, elas perdem a energia, elas perdem o carisma. Mas quando nós falamos para as pessoas corajosas, não há segurança nenhuma na vida. Essas pessoas dizem: uau, já que não há segurança nenhuma, então não tem por que eu me segurar. Aliás, a própria palavra segurança tem essa relação com me segurar. Coragem vem de coração, isso é muito dito hoje. E até nós podemos questionar, ok, é fácil falar coragem vem do coração, tenha coragem, escute o medo, entenda que existe o medo, mas não deixe que o medo te paralise. Mas como fazer isso? Essa é a questão. Como vem, como eu disse em programas anteriores, de uma postura corporal, de uma respiração que permita que você capte energia para a ação, para você não se segurar. E eu vou disponibilizar no Facebook, no YouTube, um vídeo meu com algumas posturas que despertam o carisma e o poder pessoal. Esses vídeos fazem parte de uma formação que eu ministro online de Qigong. Qigong é uma técnica que parece um pouco Kung Fu, Karatê, o Aikido. São posturas corporais que você assume, respirações que te dão essa coragem, esse coração. Mas as pessoas que têm poder pessoal, como eu te disse, elas tomam muitas decisões. Eu já falei com você anteriormente sobre isso, da necessidade de tomarmos decisões. E na minha cola aqui, eu anotei que existem pessoas que sonham muito, mas não partem para a ação, que tomam decisões por impulso e muitas vezes acabam se machucando, que tomam decisões por causa do ego, mente-ego, e eu estou apontando em todos esses programas. Existe o Dharma menor, que é o caminho menor, que é o caminho do ego, quer ter uma casa bonita, quer ter muito dinheiro, quer viajar para ostentar. E existe o caminho do ser, que é o teu Dharma maior, que é teu papel no mundo. É sobre esse Dharma que eu quero que você tenha poder pessoal, porque quem vive o Dharma do ego ou o Dharma de buscar aplausos no mundo são pessoas que não só fazem mal para si mesmas, mas em nada acrescentam para esse planeta. São pessoas que a passagem das mesmas por esse planeta não trazem nada de positivo nem para ela, nem para os animais, nem para a família, nem para a ecologia. Então, arrisque, essa é a ideia. Não tenha aversão a correr riscos para cumprir o seu papel, o seu chamado Dharma pessoal. E procura pensar assim, arriscar para quê?
arriscar para vivenciar os seus potenciais. Todos nós temos potenciais, um é artístico, outro é teatral, outro é físico, outro é mental, outro é de escrever, outro é de fotografar, outro é de ser um terapeuta. Muitas vezes o teu dharma, o teu caminho, ou para se viver o teu caminho, nós precisamos correr riscos. Eu já falei para você no começo da minha jornada como terapeuta, antes de ser dono da uma universidade, eu trabalhava no Unibanco. Depois trabalhei na Votorantim e eu tinha um futuro, financeiramente falando, promissor, principalmente na Votorantim, porque meu avô, ele trabalhou com o José Hermínio de Moraes, o pai do Antônio Hermínio de Moraes, que faleceu há pouco tempo. E a Votorantim, na época, era uma empresa que dava muita importância para essas relações familiares. Era uma grande família. Então eu tinha um futuro muito interessante na área de auditoria, de cobrança, mas eu preferia assumir riscos e fui. Em outro momento da minha vida eu precisava ir para a Índia, porque eu queria me sentar com um mestre iluminado. Na época era o Satya Sai Baba, um mestre que fazia milagres. Vendi tudo que tinha e fui. Então, e eu não me arrependo disso, eu não me arrependo disso. Eu poderia até hoje estar na Votorantim, nunca ter ido para a Índia, se eu não assumisse esses riscos. E eu não estaria vivendo o meu dharma, o meu caminho. Devemos pensar também assim, se eu assumir algum risco, qual a pior coisa que pode me acontecer? Às vezes eu exagero na ideia de que seria uma catástrofe fechar uma porta e abrir outra porta. Qual seria o pior desfecho que aconteceria se eu assumisse alguns riscos? Muitos terapeutas e yogis têm saído das cidades grandes para irem para cidades pequenas. Esses dias, inclusive, eu li numa matéria na UOL, no portal de notícias UOL, que um terço das pessoas que moram em São Paulo querem sair daqui imediatamente. O outro um terço, eles têm um ideal de sair de São Paulo depois que conseguirem juntar muito dinheiro. Então somente um terço tem uma relação com a cidade grande, porque às vezes o meu corpo, o teu corpo, o nosso psiquismo, que é o que se chama de alma também, ele é do mar, ou ele é do mato, ou ele é da cidade grande, por que não? Mas eu preciso saber qual o meu lugar no mundo. Isso no xamanismo é chamado de lugar de poder, descobrir aonde que eu me posiciono. E se eu sou do mar, quando eu estou próximo do mar, eu sinto o poder pessoal, eu sinto energia, eu sinto vitalidade. Se eu sou da terra, se eu sou do mato, a mesma coisa. Algumas coisas com relação ao poder pessoal que nós unimos com essa ideia de assumirmos riscos, assumirmos assim que existem riscos, que é impossível viver uma vida sem risco. Mas o que podemos pensar primeiro é o que ajuda nós a assumirmos riscos, tornarmos-nos conscientes das nossas emoções quando assumirmos riscos. Ou seja, o medo não pode nos paralisar. O medo é aquela vozinha que diz não vai dar certo, o que vão pensar de ti, você vai se humilhar. Nós podemos até exagerar nessas vozinhas pensando, vou passar fome, vou morar debaixo da ponte, eu vou perder tudo. Exagera isso e observa que as nossas reações emocionais são a perda de energia, a depressão, o medo, mas quando vamos adiante, quando damos um passo, quando agimos, ultrapassamos essa estagnação que se manifesta exatamente na não ação. A vida interessante, porque na Índia nós temos 3 deuses. Um é Brahman, que cria. Então as crianças hindus já nascem com essa educação que existe um Deus que cria todo o universo. E se olharmos agora, galáxias estão sendo criadas, planetas, novas formas de vida, né? Tudo existe uma criação. Na Índia se aprende que existe um Deus que é Vishnu, que ele dá o gosto da permanência. Nós dizemos assim, está tudo tão bom,
eu gostaria que durasse para sempre. Ou está tudo tão ruim, tomara que isso acabe logo. Mas tudo tem o seu tempo. Se está bom, Vishnu permite que se permaneça assim um pouco. Se está ruim, Vishnu também permite. E há uma terceira divindade que é Shiva, que é o Deus destruidor, que diz assim: tudo que tem um começo tem um fim. Se eu navegar junto com as mudanças, no mesmo barco da mudança, acompanhar a energia da mudança, que é extraordinário. Se eu não acompanhar, se eu ir contra as mudanças, além das mudanças acontecerem de uma forma ou de outra, eu navego contra a correnteza se eu não as aceito. Uma outra questão: olha para a tua vida quais são os teus desafios, porque quem tem poder pessoal quer ir atrás da realização desses desafios. Outra questão: calcule os riscos antes de assumir. Claro, é importante ter os pés no chão. E a última: monitore os resultados das suas ações. Eu faço muito isso com a Diana quando nós lançamos um produto, uma formação. Monitorar, conversar com as pessoas: isso dá certo, isso não dá. Agora, o que não ajuda quando nós buscamos alcançar algo, quando nós queremos assumir riscos, o que não ajuda é basear as suas decisões sobre assumir ou não o risco nos nossos sentimentos. Sentimentos estes que são muitas vezes negativos, que são essas vozinhas que o Gasparetto chama de amebas. São vozinhas que ficam falando: não vai, o que vão pensar? Eu já te disse isso. E mesmo com essas vozes falando, você segue em frente. Um outro ponto importante é permitir que esses pensamentos irracionais venham, se acolhe eles. Ok, pode pensar o que vier, e esse é o princípio da meditação, quando nós observamos os pensamentos irracionais. Como eu tenho tempo aqui, eu quero falar de um outro item que eu anotei aqui, que é importante para nós falarmos de poder pessoal, de carisma, que é: não fique preso ao passado. Isso é tão importante também. Experiências do passado, pessoas do passado, situações do passado. Por isso que eu gosto muito de uma terapia chamada Gestalt terapia, que é uma terapia que ensina a nós fecharmos algumas portas. Se eu não gosto de um emprego, eu fecho a porta para ele. Se eu tenho que pedir perdão a alguém, eu peço, nem que seja por uma oração, se a pessoa faleceu, eu fecho uma porta. Se eu tiver que declarar o meu amor para alguém, eu declaro logo, porque se eu não declaro, eu fico jogando energia fora. E o que é pior, quando eu esqueço de uma situação, ou seja, eu nem lembro mais de algo que eu ia declarar a alguém, esqueci, eu recalco isso, eu esqueço conscientemente, mas inconscientemente aquilo vai minando as minhas energias. E as pessoas que têm uma série de situações mal resolvidas na vida, mal resolvidas, são pessoas, primeiro, que não abrem outras portas, nunca. Elas não têm energia vital para abrir outras portas. Por quê? Porque todo o corpo e mente dessa pessoa está contendo todos os recalques, todos os medos, todas essas fugas, como eu disse anteriormente, de assumirmos riscos. Eu tenho uma utopia, um sonho, e eu recalco aquilo. Então feche as portas, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Essa é uma chamada de Jesus muito poderosa. E tem um exercício muito utilizado em terapias gestálticas também, que eu acho ele brilhante, que é você se imaginar sentado na tua frente. Você é uma criança sentada na tua frente, e essa criança, que é você, fala com você do que você conseguiu superar, do que você se tornou. Então, de novo, imagina você com 6, 7 anos de idade, sentada na tua frente. Você pode colocar uma almofada para representar isso. E essa criança fala contigo, vai te dando informações sobre o que você se tornou. E
Você pode se despedir dessa criança depois, deixar essa criança ir em paz, fazendo um pacto com essa criança de transformação, de observar o teu poder pessoal, porque as crianças têm esse poder pessoal, essa determinação. Então, ok, aprendi uma série de coisas sobre o passado, mas deixa ele de lado. Encontra meios de fazer as pazes com o passado, mesmo que sejam em rituais. Procure observar o presente, não tentando fingir que o passado não existe. Você é uma somatória de tudo isso, mas faça as pazes com o passado e fecha essa porta. Concentre-se no que você perdeu na vida e observe aquilo que você pode aqui, agora, estar ganhando, estar fazendo, estar realizando. E ficar repassando acontecimentos dolorosos repetidas vezes na tua cabeça não serve para absolutamente nada. O que eu gosto de insistir é que nós podemos corrigir algumas questões do passado. Corrija e fecha a porta. O judaísmo aponta nessa direção, a Kabbalah judaico, o budismo. Existe um ritual de arrependimento no budismo que é muito bonito, muito significativo, que nós podemos sempre estar realizando. É toda mudança de lua. Vocês podem procurar no YouTube da Monja Coen, no Facebook da Monja Coen ou da Uma Universidade, que é a escola que eu represento. Existe esse ritual do arrependimento. Lembra muito as técnicas de Ho Oponopono que nós ensinamos numa formação que se chama terapeuta quântico, que é um terapeuta que nós formamos que quer dar um salto na vida, uma profunda transformação daqui para frente, vivendo plenamente o presente, mas com um olhar também nas realizações do futuro. Tem uma frase que vem da PNL que diz: pés no chão e o pensamento nas estrelas, o pensamento no futuro. Então, falei de 2 programas para você. Vamos agir essa semana, porque a ação, quem tem poder pessoal, quem tem energia, quem tem carisma, são pessoas de atitude, não de filosofias. Então eu falei hoje, assumirmos riscos e deixarmos o passado no passado. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Faz uma reflexão sobre isso. Tu tens enterrado o teu passado? Tu tens assumido o risco? Como é isso na tua vida?